Vamos lá. Êxodo capítulo 17. Quem achou, diga eu achei. Verso 8 diz: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Repita comigo assim: a Bíblia está mostrando que o povo de Deus, ele foi atacado há muitos anos atrás. Quem atacou eles, irmãos? Quem atacou eles? Está escrito no texto. Quem atacou eles? Os amalequitas. Pula um pouquinho para o verso 13, vamos juntar o verso 8 com o verso 13. E Josué derrotou o exército dos amalequitas ao fio da espada. Repita comigo assim: o diabo tem os seus homens, mas Deus também tem os seus homens e os seus generais. Diga para quem está sentado pertinho de você, você está sentado ao lado de um general de Deus. Diga para ele: cadê o general? Sou eu. Diga para ele: o general de Deus sou eu. Diga para ele: eu sou o general de Deus. Aonde estão os generais de Deus? O som só que precisa dar uma subidinha para mim, sem eco, tá com eco demais. Eu sei. Só dentro do que dá, né? Vamos lá. Então, verso 14. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial. Diga assim: tem muita coisa que foi escrito como memorial daquilo que Deus fez. Diga assim: eu preciso constantemente me lembrar das coisas boas que Deus fez. Diga assim: eu tenho lutas, mas eu tenho muita conquista. Diga assim: eu preciso me lembrar das conquistas. Você entende isso? Quem veio ouvir a voz de Deus? Quem veio ouvir a voz de Deus? E Deus está dizendo para mim e para você que nós já enfrentamos amalequitas. Quantos aqui já tiveram dificuldades gigantescas? Mas você pode testemunhar que Deus te deu forças e você venceu a dificuldade. Quantos aqui? Você pode aplaudir ao Senhor pelas suas vitórias? Amém? Vamos lá. Deus está dizendo que eu e você precisamos ter memoriais daquilo que nós já conseguimos. Sequência do texto. E declara a Josué que farei que os amalequitas, está falando com Josué naquele momento, sejam, com Moisés e Josué, sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Diga assim: aquilo que eu destruí. Diga: aquilo que eu destruí através da força do Espírito Santo na minha vida, eu preciso deixar para trás e me esquecer. Vamos lá. Verso 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhes: o Senhor é minha bandeira. Tá? Isso é, ele disse aqui, nas versões aí, algumas versões estão dizendo Jeová Nissi, que é Jeová é a minha bandeira, é a nossa bandeira. Verso 16, agora parece algo estranho. Verso 16. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas. Quando, irmãos? Quando, irmãos? Mas espera aí, se Deus havia destruído os amalequitas, como ele ordena que escreva que a luta será de geração em geração? Como isso? Porque, irmãos, estes amalequitas estão apontando para inimigos que eu e você teremos para toda a nossa vida. E por isso o tema desta manhã é: nunca pare de lutar. Diga para o seu irmão: não pare de lutar. Diga assim: eu sei que a gente não quer lutar, mas a luta continua. Diga para o seu irmão: a luta continua. Diga para outro: a luta continua. Diga assim: o tema desta manhã tem tudo a ver com a minha vida, porque a luta continua. Irmãos, como eu e você precisamos entender isto, Júnior, que a luta continua. Nós vencemos alguns obstáculos, vencemos uma enfermidade, vencemos um câncer, o marido voltou, a esposa voltou, conseguiu um trabalho, fechou isso daqui, resolveu aquele problema, resolveu aquela questão. Todavia a luta continua.
E por isso Deus escreve aqui, ó, os amalequitas irão de geração em geração, porque tem um inimigo que se levanta contra você hoje, você passa por cima, e de repente vem agora um novo inimigo, e agora você tem que lutar e passar por cima dele, e quando você passa por cima dele, vem um outro inimigo, porque a luta continua, mas a Bíblia diz que o maior está em nós. O maior está onde, irmãos? O maior está onde, irmãos? Então aplauda o Senhor por isto. Glória! Verso 9, agora voltemos para o 9, enquanto o pessoal da supervisão branca vai trazer um copo de água para mim, glória a Deus, vamos lá. Verso 9, diz lá: então, acompanha aí, deixa que eles vão pegar um copo de água, olha para mim aqui. Então, Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei, vamos lá aqui, vamos lá. Amanhã tomarei posição aonde, irmãos? Posição aonde? No alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Como o culto de hoje precisa ser mais breve, escrevi algumas coisas aqui que eu preciso deixar para o seu coração. Primeiro, nunca pare de lutar. E outra coisa, pare de chorar. Porque tem um monte de gente que chega para mim, chorando, dizendo: pastor, eu não aguento mais lutar. Eu não aguento mais lutar. Estou cansado. E ó, irmãos, não é para nós ficarmos só chorando. O texto ensina que eu e você precisamos ir para a luta. Eu e você precisamos entender que ainda estamos em guerra. Diga para o seu irmão: continue lutando, porque ainda estamos em guerra. E nós não podemos, irmãos, brincar com o inimigo. O inimigo quer destruir, olhe para mim, quando vieram ouvir a voz de Deus, ouça aqui, o inimigo, ele quer destruir as coisas que nós amamos e valorizamos. Pergunta: o que é que você ama e valoriza? Sua casa, sua família, seu casamento, seus pais, seus filhos. Aquilo que eu e você mais amamos e valorizamos é aquilo que os amalequitas irão se levantar, Beto, para tentar destruir. E eu e você precisamos estar atentos. E por isso a Bíblia diz: vigiai e orais para que não entreis em tentação. E sempre tomando cuidado, porque o diabo usa pessoas. Repita comigo: o diabo usa pessoas para tentar destruir aquilo que eu amo. Mas a Bíblia também diz que a minha luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades, contra demônios. Você entendeu isso? Nunca grite com pessoas, nunca ofenda pessoas, não brigue com pessoas, porque a nossa briga não é contra pessoas, a nossa briga é contra principados e potestades que usam pessoas. Eles usam pessoas para ferir você, para machucar você, para destruir seu filho e sua filha, para destruir sua casa, seu casamento, para destruir a oportunidade de emprego que você tem, para destruir a sua fé e a sua esperança, para destruir a sua alegria, para destruir a sua paz. Mas olha que coisa poderosa, irmãos. Uma coisinha aqui, posso abrir um parênteses aqui? Repita comigo assim: eu não posso dar ouvidos para aqueles que muito me criticam, porque normalmente quem me critica muito sonha estar aonde eu já estou. Você entendeu o que eu disse? Cuidado, porque tem muita gente que vai. Os maiores críticos meus são aqueles que sonham estar onde eu estou. Então, meu irmão, joga poeira, deixa a poeira para trás, segue em frente e continue lutando, porque a luta continua, mas o Senhor está conosco. Aplaudamos ao Senhor, glória! Agora, ouça aqui, como é que nós lutamos muitas vezes? Olha, espadas de luta. Uma das espadas de luta é o silêncio. Não adianta ficar toda hora falando. Muitas vezes a maior espada de guerra é o silêncio. Diga para o seu irmão: aprenda a ficar de boca calada.
Ah, não, eu vou falar com o Gilson, eu vou falar com o Antônio, eu vou falar com a Dona Maria. A Dona Maria está pensando o quê? Eu vou falar com o Jorjão está pensando o quê da vida? Diga assim, eu preciso aprender a lutar em silêncio. O nosso modelo é Jesus, estava todo mundo detonando ele. Ah, eu vou falar com a professora da escola, eu vou falar com a diretora, eu vou falar com aquele menino, eu vou falar com aquela menina, eu vou falar com aquela mãe. Isso não vai ficar barato. Já ouviram essa expressão? Isso não vai ficar barato. Irmãos, olha, o nosso modelo é Jesus. Você vê, quantos vieram ouvir a voz de Deus? Deus está dizendo para mim e para você que o nosso modelo Jesus, ele vencia muitas vezes em silêncio. A gente está gritando com quem a gente deveria se calar. Cuidado. Outra espada de guerra, domínio próprio, porque precisa de domínio próprio para segurar, porque a vontade que a gente tem é de gritar, é de bater, é de arrancar os cabelos, mas nós temos, repita comigo, um dos frutos do Espírito Santo na minha vida é o domínio próprio. Diga assim, eu tenho vontade de chutar o barraco, de armar o barraco, mas eu tenho o Espírito Santo que me dá domínio próprio. Então diga para o seu irmão, domine-se, meu irmão, e cala a boca. Diga para ele, domine-se e cala a boca. Outro, e quando abrir a boca, a Bíblia diz, aquele que tem necessidade de sabedoria, peça sabedoria. Diga assim, o que sair da minha boca precisa ser regado com sabedoria. Outra forma de lutar, a oração, o perdão. E principalmente, essa semana eu estive conversando com uma família e eles vieram falar para mim, chorando, porque foram ofendidos, agredidos. E aí, até usou uma expressão para mim, falou assim, pastor, eu não posso ser saco de pancada. E eu só guardei, deixei chorar. Aí depois, eu peguei e falei, não pode ser saco de pancada? Você é melhor que Jesus? Você é melhor que Jesus? Então, vaso e vaza, tenho algo para dizer para você. Morra! Porque a hora que tu morrer, não vai ter problema de ser saco de pancada. Falei, vai para o cemitério da Vila Formosa, escolhe lá, faz unidunité, escolhe um caixão, chega lá para o morto e xinga a mãe dele, xinga a avó dele, xinga ele de gordo, de careca, xinga ele de corintiano, pode xingar. Se xingar de corintiano, corre o risco dele ressuscitar para bater na você. Mas vamos lá. Mas xinga ele. E eu duvido que ele vai se levantar. Por que ele não vai se levantar, irmãos? Por que ele não vai se levantar? Por que ele não vai revidar? Por que ele não vai gritar com você? Olha que coisa poderosa. A Bíblia diz que quando ele morreu, ele atraiu todos na cruz do Calvário, para que quando ele morresse, todos nós morrêssemos. E agora não sou mais eu e você quem vivemos, é Cristo que vive em nós. Eu morri para minha vontade de armar o barraco, eu morri para minha justiça própria, eu morri para aquela que eu tinha a vontade de gritar, de chutar, porque agora eu morri e é Ele que vive através de mim. Vamos aplaudir ao Senhor por esta arma poderosa. O mesmo texto aponta para o seguinte, ele foi lutar aonde, irmãos? No alto da colina, com a vara de Deus. Pergunta, quantos vieram ouvir a voz de Deus? Pergunto, aonde é que você está lutando? Ah, pastor, está lutando lá na casa do meu vizinho, que é o meu vizinho que fica soltando aquela música Tereza Aragão, que eu não aguento mais o Tereza Aragão. Eu sei, eu já vivi isso, irmão. Eu já vivi o Tereza Aragão, mas o Tereza foi destruído em nome de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Modelo, olha, repita comigo assim, isso foi escrito para o meu ensino, que quando eu tenho que lutar, eu preciso ir para o alto da colina, com a vara de Deus. Diga para o seu irmão, você vá para o alto da colina, e com a vara de Deus. Fala para ele, vamos parar de armar barraco. Diga para ele, vamos parar de armar barraco. Diga para ele, seu barraqueiro, sua barraqueira, vamos parar de armar barraco. Porque quando a gente arma barraco, irmãos, quem tem que pôr em ordem o barraco? É a gente. Agora quando a gente vai para o alto da colina, o nosso Deus se levanta e põe em ordem aquilo que está em desordem.
Quem vai lutar, você ou Deus? Ele disse, o desejo dele, Humberto, é: fica aqui, ó, quietinho, só olhando, porque eu, o Senhor, vou à sua frente e vou destruir os amalequitas. Glória a Deus! Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Agora repita comigo: a Bíblia me ensina que eu sou um general, que eu sou um líder, mas a primeira pessoa que eu preciso liderar sou eu mesmo. Porque a gente crente, irmão, gosta de liderar os outros, mas a coisa mais difícil é a gente se liderar, Cleison. Como eu e você precisamos liderar a nós mesmos, liderar a língua, liderar a boca, liderar os pensamentos, liderar as nossas atitudes. Por isso, irmãos, não é nada novo. Por isso Davi dizia: sonda-me, ó Deus, Salmo 139, e vê se há em mim algum caminho mau. Por isso ele dizia: por que te abates, ó minha alma, perdendo a calma, Rosaura? Espera nele e cedo ele virá. Então, irmãos, o mais difícil não é liderar os outros, Ramiro. O mais difícil é liderar a gente. Porque nós somos bons, irmãos, para liderar os outros, mas liderar a gente, eu vou lá resolver essa parada. Não, mas quem é ela? Mas quem é ele? Ei, aquietai-vos, Jarbas, e sabei que ele é Deus sobre a sua vida. Então, como eu e você, diga assim: eu preciso liderar a mim mesmo. Tudo começa em mim. Já dizia um cantiquinho antigo, irmãos. O Reginaldo cantava para dormir quando era criança: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão. Irmãos, o mais difícil, repita comigo: o mais difícil não é liderar os outros. O mais difícil sou eu me liderar. Liderar as minhas emoções, as minhas reações, liderar os meus pensamentos. Tem gente que só pensa desgraça, mas porque só ouve e assiste desgraça. Só ouve e assiste desgraça, vai o quê? Vai acabar sendo vitimado por isso. Então eu e você precisamos tomar cuidado. Vamos lá, sequência, verso 10. Diz lá: Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés e quem mais, irmãos? Moisés e quem mais? Arão e Ur. Ei, quem são esses caras? Arão aponta para sacerdócio. Diga assim: eu preciso andar com gente que conhece mais a Deus do que eu conheço. Diga assim: eu preciso estar do lado de pessoas que estão do lado de Deus. Diga assim: Moisés, não é à toa que está escrito que quando foi para a luta, ele levou junto com ele um sacerdote. Você entende, irmãos, tudo isso que foi escrito, Luzeni, com um propósito. Deus sabia os perrengues da vida. Como diria meu filho Davi, as treta que você e eu iríamos entrar. E por isso que eu e você precisamos ter do nosso lado um sacerdote. Arão aponta para sacerdócio. Alguém que tem uma comunhão maior do que a gente, que nos inspira espiritualmente. Mas outra coisa, aí ele leva Ur. Quem é Ur, irmãos? Quem é Ur? Ur é um homem comum, um homem simples, mas um homem de Deus, que entendeu o projeto de Deus. Pode não ter, Luciana, um grande conhecimento bíblico, mas é um cara que pode contar comigo, estou junto. Não conheço os textos que aquele irmão conhece, que o meu líder conhece, mas meu irmão, o que é que você está precisando? Eu vou ajudar você, eu estou aqui junto com você. Repita comigo assim: eu preciso de dois tipos de amigos. Um homem que conhece mais a Deus do que eu conheço, mas também preciso de alguém que seja casca de bala. Não é isso? Eu preciso de um casca de bala, que às vezes o cara não tem formação teológica. Eu nunca vi ele pregando, eu nunca vi ele cantando, eu nunca vi ele liderando. Mas esse cara, a hora que eu ligar, ele para tudo para estar junto comigo.
Ele está junto comigo, ele é meu amigo. Quando eu chamo para uma mudança, ele aparece lá. Quando eu preciso resolver alguma coisa que eu não sei, ele também não sabe, ele diz, ó, não sei resolver, mas estou aqui, meu. E aí o que nós vamos fazer? Não sei, meu. Mas eu estou aqui, do seu lado. Quantos aqui já foram para velório que você não sabia, o negócio era tão difícil que você não sabia o que falar, mas a sua presença é que fez toda a diferença? Quantos já participaram disso? Não é uma mega palavra, um mega ensino, mas ó, tamo junto. Diga para quem está pertinho de você, eu e você precisamos de casca de bala. Olha a sequência do texto. Verso 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam como, irmãos? As mãos de Moisés estavam como, irmãos? Cansadas. Repita comigo assim: é normal, no meio da luta, ficar cansado. Pastor, eu estou cansado, cansei. Pastor, é tanta coisa, é tanto agito. Pepino no meu trabalho, pepino na minha família, um pepino na minha saúde física, pepino na célula, pepino no ministério, pepino com os cachorros, pepino. Pastor, cansei. Falei, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube dos cansados. Agora, meu irmão, repita comigo, Deus escreveu isso. Repita isso, Deus escreveu isso, sabendo que um dia eu abriria minha boca para dizer, cansei. Mas olha a sequência do texto. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram o que, irmãos? Uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram as mãos de Moisés erguidas, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. O que nós aprendemos aqui enquanto a banda vem? 3 coisas importantes. Primeiro, repita comigo assim: eu não posso parar de lutar, nunca. Reduzir, irmãos, muitas vezes é um fator necessário. Diminui um pouco, reduz um pouco. Diminuir a aceleração não é a mesma coisa que parar. Quando Davi parou, irmãos, quase que ele perdeu tudo que ele tinha. Repita comigo: quando Davi, o rei Davi, que nunca havia perdido uma batalha, quando ele decidiu parar, ele quase perdeu tudo que ele tinha. Então agora diga para o seu irmão assim: não pare de lutar. Diga para ele: a luta continua. Diga para ele: estamos em guerra. Irmãos, quantos vieram ouvir a voz de Deus? Deus está dizendo para mim e para você: não pare de lutar. A guerra continua. Segunda coisa, na hora do cansaço, muitas vezes precisamos mudar a posição, não é parar. Ele precisou sentar numa rocha, numa pedra. A pedra é Jesus. Tem hora que a gente está lutando demais. Senta na rocha. Senta na rocha. Aquele que está cansado, vem. O meu jugo é leve, descansa em mim. Não é porque a guerra acabou, mas senta na rocha. Você está entendendo que Deus está falando comigo, com você? Sente na rocha. Não é para deitar e dormir, é sentar na rocha, não é parar de lutar. É mudar muitas vezes a posição. Estou atuando de um jeito, vou reduzir um pouco, vou mudar a posição. É difícil para mim, irmãos, que às vezes eu tenho que mexer com a posição de alguns. Não, eu quero continuar. Está aqui o grande líder Moisés, precisou mudar de posição. Na hora do cansaço, repita comigo: na hora do cansaço, muitas vezes eu vou precisar mudar de posição. Terceira e última coisa que eu já falei: tem amigos nas horas de grandes batalhas. Diga assim: eu preciso, na hora de grandes batalhas, ter amigos. Irmãos, por que nós vamos ter o Celebra a semana que vem? Olhe para mim aqui. Muitos de vocês não vão estar no Celebra. Alguns porque vão viajar. Outros
porque não é importante para você. Olhe para mim, preste atenção. Vamos tentar evitar qualquer tipo de movimento. Tem aquela música lá que eu pedi, só um fundinho dela para mim. Como eu e você precisamos entender, irmãos, que nós precisamos ser socorro de muita gente. Porque um dia aquele que você está socorrendo, um dia pode socorrer você. Qual é a finalidade? Eu conversava com a minha esposa que no ano que vem, de 2 em 2 meses, nós vamos ter um confra comum aqui. Como que nós vamos fazer? Ainda vamos pensar. Mas a gente precisa sentar aqui para gastar tempo, bater papo. Às vezes eu saio daqui, eu vou para a praça do Shopping Aricanduva. Parece que o culto continuou lá. Porque eu encontro toda a irmandade lá. Todo mundo. Vocês não têm outro lugar para ir, irmãos? Quando acaba o culto aqui, eu vou lá para a praça da alimentação do Shopping Aricanduva. Eu encontro todo mundo lá. Eu falei, nossa, mudou o lugar de culto? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Como eu e você precisamos valorizar, sentar para bater papo, para construir. Como a gente precisa sentar com Ur, que é gente simples. Não é só sentar com Arão, o sumo sacerdote. Também é gente simples, que precisa de ajuda, que se cansa. Vou fazer uma dinâmica aqui, sentadinho. Levanta o mais alto que você puder suas mãos. Levanta e segura lá. Levanta. Levanta o mais alto que você puder. Segura aí. Como eu, não baixa não. Como eu e você precisamos entender. Ó, se eu pegar alguém de mão abaixada, irmãos, eu vou falar para levantar a mão. E vai sair gravado seu nome lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria de vocês daqui a pouquinho vai começar a baixar. Porque cansa. E é normal. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Mantém lá em cima. Diga assim, é normal cansar. Mas é na hora do cansaço. Tem um que levantou só uma mão aqui, porque já cansou. O cara é metido a lutador. Ó, como eu e você. Irmãos, não é fácil lutar. E Deus escreveu isso sabendo que eu e você precisaríamos de ajuda. Um permanece sentado. A cada 3, um permanece sentado e 2 de pé. Escolhe um. Não, no banco. Um fica sentado e outros 2 levantam e segura a mão dele lá em cima. Um permanece sentado e 2 seguram as mãos dele. 2. Vou dar aula de matemática aqui. Olha lá. Permanece sentado um senta. E 2 levantam a mão dele. Cadê quem está sentado aí? Senta. É do meio. Thaís, ela senta. Isso, ela senta. E você segura. Ó. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Diga assim, na vida cristã, muitas vezes eu vou me sentir cansado, mas enquanto eu vivo, Deus vai colocar do meu lado Arãos e Urs para segurar na minha mão. Quando as lágrimas vierem, eu não tiver força nas pernas e nem nos braços, nesta hora, aquilo que eu construí, eu vou colher. Eu não vou lutar sozinho. Quando vieram ouvir a voz de Deus, irmãos, qual é o propósito? Por que nós mudamos completamente a dinâmica do Celebra? Olhe para mim aqui, não se distraia não. Por que nós mudamos completamente a dinâmica do Celebra? Para que a gente entenda, irmãos, nem Moisés conseguiu ficar de mão levantada. Quem sou eu e você para lutarmos de ponta a ponta sem sentir cansaço nas pernas, cansaço no ânimo,
Mas Deus está dizendo para você: permita-se ser curado, permita-se ser levantado por alguém. Tenha pessoas, construa no tempo de abundância, construa relacionamentos saudáveis, construa relacionamentos. Não precisa ser alguém mais santo que você, mas alguém que ama a Deus como você ama, e Deus vai usar você para levantar aqueles que estão cansados. Não pare de lutar, você entendeu? Uma coisa é mudar a posição, uma coisa é reduzir, mas parar de lutar não, porque a luta continua, mas o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué, Ele está aqui, levante seu irmão.